Nós entramos agora na parte final dos nossos estudos. Por que parte final? Porque nós veremos o terceiro e último grupo, que são os 4 últimos apóstolos. Nós hoje veremos Tiago. Perceba que há outro Tiago, certo? Esse aqui é o segundo Tiago do grupo apostólico. Mas esse era conhecido como filho de Alfeu, também chamado Tiago Menor. Tadeu, Simão, que é também conhecido como Zelote, nós veremos ele, vai ser bem interessante esse estudo. E Judas Iscariotes, que é o traidor, que nós veremos ele por último. A lista, em todas as listas apostólicas, Judas é sempre o último. E é de propósito, obviamente, pelo Espírito mostrando que ele é o indigno, ele é o último. Certo? Ele sempre é deixado por último. O último grupo, então, de 4 apóstolos, é aquele sobre o qual temos menos conhecimento. Mesmo assim, nós veremos hoje que nos ensinam muitas coisas, mas aqueles 4 que você tem muito menos informação sobre eles comparado aos outros 8 que nós já passamos. Exceto por Judas Iscariotes. De Judas Iscariotes se sabe muita coisa, né? A gente colocou aqui, Judas Iscariotes conseguiu o destaque da pior forma possível. Ele conseguiu destaque por ser o traidor e por vender a Cristo. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente quer destaque, né? Tem gente que faz de tudo para se destacar. É melhor você passar a vida no anonimato e ser aceito diante de Deus do que tentar se destacar e a coisa acabar muito mal. Então, com a fama vem muito sofrimento também, pode vir muito sofrimento. Então, as pessoas querem fama acima de tudo e fazem qualquer coisa e acabam destruídos, né? Eu, de vez em quando, vejo alguns artistas mirins, né? É interessante como artistas mirins geralmente não vingam, né? Artistas mirins, já pensaram nisso? Artistas mirins geralmente não vingam. Aos 20 anos, 22, eles já estão todos viciados em alguma coisa, já foram esquecidos. É interessante isso. Como a fama, ainda mais nos primeiros anos, quando não se controla muito bem, as pessoas têm fome disso, ela acaba destruindo as pessoas, né? Então é melhor passar a vida no anonimato, mas conhecido por Deus, como nós veremos muito disso hoje, do que você ser conhecido por muita gente, mas pagar um preço muito alto por isso. Tá? Então, é o que aconteceu com Judas. Todo mundo sabe, falou o nome de Judas, todo mundo sabe de quem está falando. Infelizmente. Tá? Quando eu lembro de Judas, né? Eu nunca conheci alguém chamado Judas. Eu imagino que você também não. Você já conheceu algum Judas? E o nome é bonito, viu? O nome é muito bonito. A raiz de Judas é louvado seja Yahvé. Louvado seja Deus, é o que significa Judas. É um nome lindíssimo, mas você não coloca no seu filho. Eu já vi, mas você sabe qual que é uma possibilidade? Eu já vi Judá. É uma possibilidade, porque Judas vem de Judá. Então aí, você pode colocar no seu filho Judá, ao invés de Judas. Fala aí, Anésio. Ufa! Tem o Tadeu. E todo mundo só chama de Tadeu, né? Melhor, porque vai chamar de Judas, Judá. Ou Judas Tadeu, ou Tadeu, né? Boa. Aqui tinha um presbítero, antes de eu chegar, o Tadeu. Eu não perguntei ele se ele é Judas, né? Antes, né? Acho que não. Judas Tadeu. Esse Tadeu apóstolo, que a gente vai ver também, é Judas Tadeu. Tá? Por isso que tinha esse colega, né? Judas Tadeu. Aí tudo bem, menos mal. Mas vamos lá então. Deve ficar bem claro que os apóstolos foram homens que deixaram tudo para seguir a Cristo. Pedro falou por todos eles quando disse, eu coloquei amarelo ali, não ficou legal, né? Porque eu não fiz o contraponto atrás, mas eu vou ler o que está em amarelo ali, o versículo. Quando Pedro diz assim a Jesus, olha, ele diz pelo grupo, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Lucas 18, 28. Então os apóstolos deixaram tudo para seguir a Cristo. Haviam deixado casa, trabalho, família e amigos para o seguirem. O sacrifício dos apóstolos foi real. Mas olha só, entretanto, isso aqui é muito interessante.
Entretanto, não vemos muito desse heroísmo nos registros dos evangelhos. Pois seus escritores, lembrando que 2 deles eram apóstolos, Mateus e João, e os outros 2 eram amigos íntimos de apóstolos, Marcos e Lucas. Marcos era amigo íntimo de Pedro e Lucas era amigo íntimo de Paulo. Os escritores dos evangelhos relataram com honestidade tanto os pontos fracos dos apóstolos como os pontos fortes. Os apóstolos não são na Bíblia nos apresentados como figuras míticas, mas como pessoas reais. Então, os apóstolos não são apresentados como mitos, seres mitológicos, como Hércules, como aqueles seres que fizeram muitos, poderosos. Não, pessoas normais. Os apóstolos são apresentados como pessoas que erravam, falavam quando não deviam falar, eram demorados em crer. Então é interessante como a Bíblia não pinta os homens, os apóstolos, nem aqueles homens do Antigo Testamento, que também a Bíblia revela os seus erros, como heróis assim, infalíveis. Isso dá mais credibilidade à Bíblia ainda, porque a Bíblia trata com a realidade. Ela é a verdade, ela não pinta as coisas. Então veja, o centro da Bíblia é Jesus. Por que eu estou começando com isso aqui, irmãos? Porque o apóstolo que a gente vai estudar hoje, quase não se fala dele nada. Mas a intenção da Bíblia não é ser um compilado da vida dos apóstolos. O centro da Bíblia é Jesus. Por isso que olha, dos apóstolos conhecidos mesmo, que mais falam o Novo Testamento, é Pedro e Paulo. Os outros você quase não sabe nada. Lembra? Então, a gente viu os apóstolos aqui. Ora ou outra, eles aparecem em algum relato da Bíblia. Mas não fala muito deles. Por que não fala? Porque é de propósito. O centro é Cristo, não são os apóstolos. Olha só. Os apóstolos não são retratados como celebridades proeminentes, mas como homens comuns. Por esse motivo, no que se refere aos relatos dos evangelhos, os apóstolos dão cor e vigor às descrições da vida de Jesus. Mas raramente os apóstolos se encontram no primeiro plano. Em momento algum, eles são os personagens ou as personagens principais. É interessante isso, porque ainda mais hoje em dia, que tem a cultura da celebridade, Hoje a cultura da celebridade é muito, Marcel, muito viva hoje, tem o Instagram, esses dias eu estava com a Daiane, a gente estava voltando de viagem lá de Espera Feliz para aqui para Niterói, a gente parou para comer num posto de gasolina, tinha um restaurante lá bonitinho. Aí a gente estava lá comendo e sentou uma família atrás da gente e a moça pegou o prato, fez o prato, era self-service, fez o prato, sentou e ficou lá. Com o celular, tirando fundo. Isso aí, irmãos, levado em última instância, se a pessoa vive fazendo isso é idolatria. Idolatria. É idolatria do eu. Você não consegue comer sem ter que mostrar ela para os outros comendo. Tudo bem, veja, não quero exagerar. Às vezes você vai num restaurante especial, quer tirar uma foto, marcar um evento, aniversário de casamento, seu aniversário. Ok. Mas tem gente que tudo que está fazendo tem que... Isso é idolatria. É idolatria. Idolatria do eu. Nós vivemos numa cultura de celebridades. É a corrida pela curtida. É a corrida... E os evangélicos estão nessa também. Eu tenho algumas críticas, assim, e eu acho que eu não conto a metade delas, com relação a Instagram e como os crentes e muitas vezes pastores lidam com isso. Entendeu? Às vezes eu quero criar um canal para mim no YouTube ou um Instagram para falar o que todo mundo está falando. Para quê? Se todo mundo está falando o que eu ia falar, por que eu vou criar para mim? Só para eu ter que falar? Porque sou eu? Assim, é uma corrida. E quem se mete nessa
corre o perigo, não quer dizer que fará, mas corre o perigo de fazer de tudo para ganhar um maior número de seguidores, maior número de curtidas. Porque eu só publicaria algo e muito para ganhar curtida. É importante, se eu tiver 7, faz uma diferença eu ter 50 mil e 7. Então tem que ter muito cuidado com isso. Veja, não quero ser radical, não estou dizendo para você que você não pode publicar nada disso. Eu publico algumas coisas lá. São poucas, é verdade. Mas eu publico. Mas não entre nessa. Aquilo é um mundo de falsidade. Eu estava falando com a Daiane, que eu estava vendo no jornal esses dias, aí o jornal começou a hora do esporte, falando de esporte. Aí, uma coisa tão engraçada. É um jogador de um time famoso aí do Campeonato Brasileiro, que ele foi entrevistado depois do jogo. Aí, ele tinha feito um gol, aí o repórter, mas foi inusitado. O repórter perguntou para ele assim, olha, como você tá? Você fez um gol bonito e tal, estou muito feliz. Seu gol foi muito bonito. Ele, obrigado. E era um jogador do interior de São Paulo, esse jogador. Parece um rapaz simples. Aí o jornalista falou para ele assim, você vai colocar no Instagram seu gol? Aí ele, não. Aí o repórter, mas por que não? Aí ele falou assim, porque o Instagram é ilusão. Nossa. Ele falou assim, no Instagram, a maioria das coisas é mentira. Gente, o que você deu nesse homem? Falar coisa que perceber uma coisa que pouca gente percebe. Porque a maioria das vezes o Instagram é mentira. As pessoas não vivem aquela vida. Tudo ali tem filtro. Então, use. Não estou dizendo para não usar, não quero ser radical de forma alguma. Como eu falei, eu uso. Mas não coloque seu coração nisso. Ok? Lembre-se dos apóstolos. Eles eram apóstolos. Eu creio que dos pecadores não existiram homens mais importantes. Mas eles não apareceram. Não se sabe muito deles. Isso é um sinal, não é? Se indica muita coisa, né? Vamos lá. Quando estão no primeiro plano, os apóstolos, com frequência para manifestar dúvida, incredulidade, quando eles aparecem, eles estão com dúvida, eles são incrédulos como Tomé, lembra? Não seja incrédulo, mas crente. Ou confusão. Em certas ocasiões, se consideravam maiores do que deveriam. Lembra quando João e o irmão Tiago vão pedir a Jesus que no dia da glória de Cristo, no retorno dele, eles se sentem um à direita, outro à esquerda de Cristo. Então eles estão sempre achando que são mais do que são. Então a Bíblia mostra muito os defeitos e as fraquezas dos apóstolos quando aparecem. Muitas vezes falavam mais do que deviam, quando deveriam ficar calados. Lembra de Pedro, que teve a ousadia de repreender Jesus, né? Quando Jesus falava da cruz, Pedro disse, não vai acontecer contigo isso não. Aí Jesus disse, arreda Satanás, né? Arreda inimigo. Então deveria ter ficado calado, falou mais. Então a Bíblia vai mostrando que os apóstolos mais erraram do que acertaram, né? Mostrando a falha deles. Entretanto, há pouquíssimas manifestações de qualquer grande ato dos apóstolos. Você pensou nisso? Há poucas manifestações de grandes atos dos apóstolos. Eles receberam o poder de curar, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Mas até isso é narrado de modo a ressaltar suas imperfeições. O texto aí de Marcos 9 é aquele texto que também está narrado em outros sinóticos, que Jesus está descendo o monte da transfiguração, e tem um pai lá embaixo esperando Jesus, porque o filho dele está endemoniado, e os apóstolos não puderam tirar o demônio, ou expulsar o demônio do filho dele. E aí quando Jesus fica sabendo, ele diz assim, até quando sofrerei com vocês, geração incrédula? E a ideia é que a incredulidade, mesmo vinda dos apóstolos, é uma coisa que aborrece o Senhor Jesus, entendeu? Como Jesus é santo, todo pecado aborrece ele. Então foi muito difícil o Senhor Jesus viver no meio dos pecadores. E ele derramou a alma por eles. Ele os amou a tal ponto. Mas não quer dizer que foi fácil. Porque qualquer lado que ele olhava, ele via incredulidade. E por isso que ele chega a expressar, né, aquele lamento, né? Até quando sofrerei vocês? Por causa do quê? Porque não é que Jesus não amava, mas incredulidade, ninguém quer sofrer. Por exemplo, você ama o seu filho, mas você fica feliz quando ele é rebelde a você? Você não fica, né? E ó que você e eu somos pecadores tão quanto os nossos filhos.
Mas você não fica quando ele te responde. Imagina Jesus, o santo, no meio de tanta incredulidade. Então veja, até mesmo quando os apóstolos receberam dons, a Bíblia mostra eles falhando em usá-los. Então a Bíblia pouco pinta os apóstolos como pessoas muito poderosas. Isso é muito interessante. A única passagem em todos os evangelhos na qual um apóstolo faz algo verdadeiramente extraordinário é quando Pedro começa a andar sobre as águas. A Mateus 14 fala disso, mas não, olha lá, mas não demorou muito para ele se ver afundando. Começou bem, nossa, Pedro está fazendo uma coisa maravilhosa, né? Mas daqui a pouco ele está afundando. Então mostra muito bem que nós só somos quem somos pela graça de Cristo. E fora dele, né, só há erro, confusão e ignorância, né? Certamente. Mas isso aqui é muito interessante, você pensar nisso, porque a glória é de Cristo. É por isso que a Bíblia, né, pinta os apóstolos dessa forma, para mostrar para você que a glória não é de homem nenhum, mas é de Cristo. Certo? Essa é a ideia. Então não idolatre pastores. Não faça isso. Não seja tiete. É uma cultura de tietagem, né? Você deve tratar bem os pastores, deve honrá-los, deve orar por eles, deve respeitá-los se eles forem homens fiéis. Mas sem tietagem. Sem tietagem. É muito triste ver tietagem, né? Se for aquele pastor, então eu vou. Se não for outro pastor que não é conhecido, eu não vou. É triste isso. Tem nada a ver com o evangelho, né? Você vê pelos apóstolos. Após a ressurreição de Cristo, pelo poder do Espírito, os apóstolos alcançaram outro patamar, é verdade. Ou seja, eles ficaram mais fiéis, mais corajosos. Porém, ainda assim, os registros bíblicos são escassos. Olha só, em primeiro lugar, tudo que vemos é Pedro, Tiago e João. E nada mais, e mais tarde, melhor, o apóstolo Paulo. O restante deles acabou na obscuridade. Quando Jesus ressuscita, lá no final dos evangelhos, aí você vê o livro de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Aí quem você vê mais lá em Atos dos Apóstolos? Você vê Pedro, Tiago, em Atos 12, João também aparece, e mais tarde Paulo, e aí você tem mas e os outros? Não mais nada. Não aparecem mais. Veja, 4 dos apóstolos, contando com Paulo, que não era do grupo original. Então, contando do grupo original, 3 dos apóstolos. E os outros? Você não sabe mais nada. Não é que eles não estão fazendo a obra de Deus. Deus decidiu não deixar registro nenhum. Justamente para focar que o poder é de Cristo. É Cristo que importa. Não os instrumentos, mas aquele que usa os instrumentos. Essa é a ideia. Ele pregou o evangelho, né, Estevão, né? Tanto que diz que o texto lá de Atos diz que Estevão dava testemunho no meio do povo e também fazia sinais e prodígios diante do povo. A história é muito bonita de Estevão. Era um diácono, né? Diácono. Estevão era um diácono, meu irmão diácono. Legal. Tá vendo? Por isso que o pessoal fica falando, né? Assim, não quer dizer que o pessoal, todo mundo fala, mas às vezes acha que presbítero é mais do que diácono, né? E não é. São funções diferentes, é verdade, mas ambas as funções são honradas, né, pela Bíblia. E é interessante que Estevão é o único na Bíblia, o único crente da Bíblia, na narrativa toda, que você encontra Jesus Cristo honrando ele de uma forma que ele não fez com mais ninguém, né? Pelo menos na narrativa bíblica, no relato que Deus revelou a nós, inspirado. Que é quando Estevão está morrendo e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem, que é Cristo, em pé à destra de Deus para recebê-lo. Eu já falei isso para vocês, eu acho, que toda vez que Jesus Cristo é narrado à destra de Deus, depois da ressurreição, está assentado à destra de Deus. O único lugar que ele está em pé, à destra de Deus, é para receber Estevão, que está morrendo por ele. Que era o diácono, né? Então isso mostra quão grande honra Deus dá aos seus servos. E que a coisa vai além de cargos. Entendeu? Vai além disso, se é presbítero. O que importa é ser fiel. Lembra que Paulo diz a Timóteo? Importa que ao dispenseiro ele seja encontrado fiel. Não é questão de ter título, ser conhecido pelos homens, nada disso importará.
Ser fiel. E foi o que Cristo reconheceu lá com Estevão, né? O diácono Estevão. Estou bem lembrado dele, diácono Luiz. Olha o que John MacArthur diz. Olha que legal isso aqui. Aqui eu deixei o fundo, né, mais escuro um pouquinho para vocês. Tá bom esse amarelo? Legal. Olha só. O legado de sua verdadeira grandeza é a igreja. O legado da grandeza dos apóstolos é a igreja. Não eles, propriamente, individualmente, mas a igreja. Um organismo vivo que ajudaram a fundar e do qual tornaram-se as pedras fundamentais. A pedra angular é Cristo. A igreja agora, com os seus mais de 2000 anos, existe nos dias de hoje por causa desses homens que puseram em movimento a expansão do evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Seu heroísmo está recompensado e lembrado por toda a eternidade na Nova Jerusalém, onde o nome deles estará para sempre gravado nos alicerces daquela igreja. E é interessante isso, né? Foram homens que você não sabe quase nada deles, dos apóstolos, muitos deles você não tem informação nenhuma, e ao mesmo tempo o legado deles é a igreja, e assim também é na igreja hoje. Tem muita gente na igreja que trabalha, por assim dizer, em silêncio na igreja, mas o maior legado dele é a igreja. Por exemplo, tem muita, quer ver? Imagina uma irmã ou um irmão na igreja que ele não tem cargo na igreja. Lembre-se que ter cargo na igreja não significa não trabalhar para Deus, não adorá-lo, não servi-lo, ok? Lembre-se disso. Ter cargo na igreja é uma bênção, mas não quer dizer que a pessoa que não tenha cargo na igreja, que ela não está trabalhando para Deus, ela está trabalhando lá para Deus na casa dela, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um filho obediente, lá no colégio, na faculdade, dando um bom exemplo de Cristo, falando de Cristo, lá no trabalho, sendo um trabalhador que chega na hora, que faz o que é justo, que não entra em coisas ilícitas. Lembra, sacerdócio universal dos crentes. Os crentes honram a Deus fora do trabalho da igreja também, no trabalho da igreja e fora dele. Quando eu falo de igreja, da instituição igreja, né? De ter cargo. Então não ache que, porque vira e mexe a gente ouve alguém falando assim, não estou fazendo nada para Deus porque eu não tenho cargo na igreja. Bom, então o Israel antigo, no Antigo Testamento, ninguém fazia nada, porque só os levitas tinham cargo na igreja. As outras 11 tribos não serviam a Deus, porque só tinha uma tribo só que servia a Deus no tabernáculo, e as outras, faziam o quê? Então, essa mentalidade é muito baixa, é muito... E outra coisa, pensar que uma pessoa... Eu lhes digo com clareza, uma pessoa que não tem cargo na igreja, embora pertença à igreja que é o corpo de Cristo, tem que pertencer a ela, mas uma pessoa que não tem cargo na igreja pode estar servindo mais a Deus do que uma pessoa que tem cargo na igreja. Judas tinha um cargo na igreja, o Iscariotes. E que cargo, né? Era um apóstolo. Ele não estava servindo nada a Deus, era um filho do diabo. Então, não pense nessa questão. Esteja pronto a servir a Deus na sua igreja. Mas não pense que isso definirá você. Não definirá. Esse é o ponto. Esteja pronto a servir na igreja. Não estou falando para você fugir de trabalhar na igreja, longe disso. Mas o ponto não é essas coisas que definem você. Aliás, o trabalho da instituição igreja que você é muito menor do que o trabalho que você faz em casa, com a sua esposa, com o seu filho, educando o seu filho, disciplinando o seu filho, levando-o a Cristo, corrigindo, amando a sua esposa, ajudando a ela, respeitando o seu marido, sendo suporte para ele. As horas que você passa fazendo isso são muito maiores do que as horas que você passa na igreja. Agora, o trabalho da igreja é importantíssimo, irmãos, por favor. Mas não é só isso. Não é só isso. É muito mais do que isso. Infelizmente, eu conheço gente que dedica a sua vida toda à igreja, à instituição igreja, que faz parte, ao corpo de Cristo, sem dúvida nenhuma. Ai de nós se acharmos o contrário, devemos dar honra à igreja, que é o corpo de Cristo, mas que não cuida da casa, que os filhos estão perdidos. Então veja, lembra do que Paulo diz aos presbíteros? Se não cuida da casa, como cuidará da casa de Deus? Se não cuida do lar. Então vamos entender essas coisas. É importante entender essas coisas. O ponto é, voltando ao exemplo, imagina lá um irmão, um irmãozinho da igreja que não tem cargo nenhum na igreja, mas é alguém frequente no povo de Deus, ama a igreja como deve ser, está disposto a ajudar no que for, mesmo sem cargo. Que glória, né? Tem pessoas que não têm cargo nenhum na igreja e qualquer coisa que precisar elas fazem. A bênção. Elas não querem o cargo, mas desejam um encargo. Legal? Elas não pensam só no cargo, elas pensam no
encargo. Elas querem ajudar, independente de ter encargo ou não. Mas essa irmã ou esse irmão sofre uma ofensa na igreja. Alguém maltrata eles na igreja. Alguém é grosseiro com eles, fala errado, maltrata, despreza. Mas eles, pensando na igreja, em prol da igreja, ficam calados. Suportam a ofensa, deixam aquilo para lá. O legado deles é a igreja. Ninguém conhece eles, ninguém vai saber da ofensa, porque eles não vão contar. Porque eles estão preocupados com a igreja. Eles não estão preocupados com a honra deles. Ah, minha honra foi ferida. Ah, nessa igreja não me trataram bem. Eles não se importam com o nome deles. Eles se importam com a igreja. E aí isso é glorioso. Isso é glorioso. O maior legado dos apóstolos não foi o nome deles. É a igreja. Que eles, pelo poder de Cristo, ajudaram a estabelecer. É por isso que Deus vai colocar o nome deles, como nós veremos aí no final, nas colunas da Nova Jerusalém. O nome de cada um deles estará escrito nas colunas da cidade celestial, porque eles não se importaram com o nome deles. E todo o que se humilha será exaltado. Tiago menor, filho de Alfeu. Tiago é Jacó, né? É o mesmo nome. Jacob, Tiago, que significa aquele que segura no calcanhar, né? Aquele que tira vantagem. Tiago, Jacó, é a mesma coisa, tá? Tiago menor era primo de Jesus? Ou era irmão de Mateus? Há uma suposição entre os historiadores que Tiago poderia ser ou primo de Jesus ou irmão de Mateus. Vamos ver isso? Olha aí Marcos 15:40. Marcos 15:40. Abre aí. Então, começando a falar de Tiago. Marcos 15:40. Olha aí. Fala da morte de Jesus, quando ele estava na cruz. Olha aí. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Aí Marcos vai falar de 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor. Tiago menor é esse apóstolo, estamos estudando. E de José. Então esse Tiago menor tinha um irmão chamado José. E Salomé. Então 3 mulheres, vamos lá? Quando Cristo estava na cruz, 3 mulheres estavam lá, segundo Marcos. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, ok? Agora vamos a João 19:25, que vai narrar a mesma cena. João 19:25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então veja, junto de Maria estavam outras 3 mulheres, que são possivelmente as mesmas 3 mulheres que Marcos relata, porque Marcos não fala da mãe de Jesus, mas João diz que ela estava lá. Mas estavam a irmã de Maria, certo? A irmã de Maria, a irmã dela melhor, de Maria, mãe de Jesus, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A mãe de Tiago menor, alguns estudiosos acham que ela é essa Maria, essa mulher aqui, irmã de Maria, porque ela não é dita aqui, né? A Maria, mãe de Tiago menor, não é falada aqui, mas tem uma irmã da mãe de Jesus. Deu para entender? Então os teólogos dizem que é possível que essa irmã de Maria, mãe de Jesus, fosse a Maria, mãe de Tiago menor, do Evangelho de Marcos, porque são sempre 3 mulheres. Deu para entender? Então é possível, não se sabe, mas é possível que Tiago fosse o menor, primo de Jesus. Ok? Mas é possível também, alguns acham que ele poderia ser irmão de Mateus. Por quê? Eu não vou ler o texto não, depois vocês vejam. Porque ambos tinham pai com o mesmo nome.
Mateus, o que a gente viu da última vez, Mateus, o publicano, ele era filho de um homem chamado Alfeu. E esse Tiago também. Então alguns acham que poderia ser Mateus e Tiago menor irmãos. Só que essa posição é mais difícil. Por quê? Porque geralmente os evangelhos, quando trata dos apóstolos, identificam os irmãos, certo? Diz lá, André foi ao seu irmão Pedro, né? Diz lá. E João era irmão de Tiago, ambos eram filhos de Zebedeu. Então os evangelhos geralmente identificam os irmãos. E no caso de Mateus e Tiago, não se diz nada, nenhuma vez que eles eram irmãos. Então, e outra coisa, Alfeu era um nome incomum. Homens poderiam ter pais com o mesmo nome, Alfeu. Como, por exemplo, aqui na igreja deve ter, não sei, tem. Aqui na igreja tem irmãs aqui, nossas irmãs menores, que têm pais chamados José. O mesmo nome. E elas não são irmãs. Mas então poderia ser esse o caso. Então não se sabe muito bem, tá? De fato, eu creio que é mais provável entre as duas possibilidades, embora a Bíblia não diga claramente, que Tiago menor fosse até primo de Jesus, em relação a Mateus, irmão de Mateus. Perfeito. Perfeito, a gente não sabe, né? São suposições que os teólogos fazem, historiadores. Mas vamos lá. Ele foi chamado para ser apóstolo, Tiago menor, está aí os textos das listas apostólicas, ele está em todas elas. E mais ainda, vamos lá, deixa eu ver aqui pronto, volta aqui. Ele não chegou a ter fama ou notoriedade, não era o tipo de pessoa que chamava atenção, porque a gente não vê ele quase em nenhum relato, até mesmo o seu nome era comum, tanto que no próprio grupo apostólico tinha 2 Tiagos. Aprendemos com Tiago, olha só, aprendemos com Tiago que a importância dos discípulos não viam da sua ascendência, porque não é dito se ele era primo de Jesus ou irmão de Mateus, isso não importa tanto, porque a importância para Cristo não é se o fulano é filho do ciclano, se é filho do fulano, se ele tem sangue não sei o quê, isso não importa. Se isso fosse importante, a ascendência de alguém, seu pai ou sua mãe famoso, as escrituras teriam registrado para nós tais informações. O que tornava esses homens importantes era o Senhor ao qual serviam. Eles serem servos de Cristo. E a mensagem isso que era importante na vida deles. Não faz mal se nos faltam detalhes sobre os homens em si, pois o valor de um homem consiste em sua vida diante de Deus. Aí eu coloquei alguns textos que falam sobre isso. E eu coloquei ali embaixo o exemplo de Spurgeon, porque eu estava lendo esses dias uma biografia de Spurgeon, e ele também depois escrevendo sobre a questão de o que mais importa para um ministro é a sua vida fiel diante de Deus e não ele ser conhecido pelos homens. Que essa história eu achei muito legal, essa história que se conta de Spurgeon. É que uma vez, Spurgeon, né, o pastor batista, uma vez ele estava em Londres, aí no final do culto lá do tabernáculo metropolitano, onde ele era pastor, um homem chegou para ele e disse assim, a Spurgeon foi um grande pastor, né, famosíssimo, né, um puritano na Inglaterra. E aí um homem chegou para ele e perguntou assim, pastor Spurgeon, quem que é o maior pregador que você conhece? Quem é o maior pregador para você? Aí Spurgeon respondeu para ele assim, você não sabe quem é. Você não conhece. O maior pregador que eu conheço, você não conhece. Eu estava vendo o Paul Washer falando sobre isso. Ele fala assim, que há muitos pregadores que são do interior do Brasil. Tem uma congregação de 20, 30 pessoas. E a vida deles é aprovada diante de Deus. Ninguém conhece. Eu e você nunca vão conhecer. Vão morrer sem eu e você saber. Mas lá no céu, Deus lhes dará o galardão prometido. Eles foram fiéis quando ninguém viu. Concordam comigo? Às vezes é fácil ser fiel quando todo mundo está olhando para você. Ou quando você está buscando alguma coisa. Dos homens. Mas quando ninguém te vê? Lá no céu, muitos primeiros serão últimos. E muitos últimos primeiros. Vamos lá, a Bíblia nos fala de outros 2 Tiagos. 2 outros Tiagos importantes. Tiago, filho de Zebedeu, que era do colégio apostólico, né, irmão de João. E Tiago, que era filho de Maria e José.
meio-irmão de Cristo. Está lá em Gálatas 1,19, tá? Maria teve filhos, né, com José, e eles eram meio-irmão de Jesus. E um dos filhos chamava-se Tiago. Esse Tiago, que era meio-irmão de Jesus, filho de Maria, ele foi o Tiago que se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Ele que dirige o concílio lá em Atos 15, ele é um dos líderes do concílio em Jerusalém, dos presbíteros e apóstolos. É esse Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, que não é o mesmo Tiago, irmão de João, o do apóstolo, não é. Esse Tiago era irmão de Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que os irmãos de Jesus, você lembram? Os irmãos de Jesus no início do ministério dele, o que acontecia com eles? Eles não criam em Jesus. Os irmãos da casa de Jesus não criam nele, mas depois vieram a crer. E Deus foi tão gracioso que até Tiago, esse um dos irmãos incrédulos de Jesus, se tornou líder da igreja de Jerusalém. E os teólogos creem, na sua grande parte, majoritariamente, que esse Tiago, irmão de Jesus, foi quem escreveu a carta. Então a carta que nós temos, a carta de Tiago, não é a carta dos apóstolos Tiagos, esse menor e o maior. É do irmão de Jesus. E a carta que nós temos de Judas é do irmão de Jesus. A carta de Judas e a carta de Tiago, ambos, Judas e Tiago, eram meio-irmão de Jesus, filhos de Maria. Eles se tornaram líderes da igreja. Líderes da igreja. Então vamos lá. Praticamente tudo que sabemos sobre Tiago, esse menor, que está aqui em questão, é que ele era filho de um homem chamado Alfeu, está aí os textos, e que em Marcos 15, 14, nos é informado que a mãe dele se chamava Maria. Então, é o que se sabe. Mas vamos lá, a gente aprende mais coisas. Exceto por esses poucos detalhes sobre sua família, esse Tiago é completamente desconhecido. Sua falta de proeminência reflete-se até no seu apelido. Em Marcos 15, 40, ele é chamado de Tiago Menor. Alguém leia para mim, por favor? Para nós, 15, 40, de Marcos. Olha aí. Então Tiago era chamado Tiago o Menor. Por que ele era chamado de Tiago Menor? Aí há algumas, Bárbara e Rebeca e Silvia, algumas suposições, né? Algumas possibilidades. Por que o menor? Então vamos lá. A palavra grega que foi traduzida como menor é mikros, que vem de micro. Essa palavra significa literalmente pequeno. Seu principal significado é de pequena estatura. De modo que poderia tratar-se de uma referência às suas características físicas. Pode ser que ele fosse uma pessoa de baixa estatura. É a mesma coisa, é interessante, né, que o apóstolo Paulo, Paulo também significa de baixa estatura. O nome Paulo, né? Aí cai muito bem em mim, né, esse nome, né? De baixa estatura. E é interessante que eu coloquei ali o texto de 2 Coríntios 10, 10, é porque Paulo provavelmente era alguém que não tinha muita beleza, o apóstolo Paulo. Era alguém que tinha uma aparência muito feia. Olha o que está lá em 2 Coríntios 10, 10. O que escreve lá? Quem achou pode ler, por favor. As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então o apóstolo Paulo está falando assim, eu sei que tem pessoas que são inimigas de Cristo e procuram me ofender. E entre as ofensas que Paulo sofria, estavam aí duas. Os inimigos de Paulo diziam assim, é verdade que o que ele escreve é poderoso. Nas cartas ele parece um homem poderoso. Só que, na verdade, ele é muito fraco e desprezível. Ele fala que lembra, a sua aparência é fraca, a ideia do grego ele não tem uma aparência como Saul tinha, né? Lembra? O rei Saul, aliás, Paulo, né, e Saul, né, o nome de Paulo era Saulo, que é de Saul. Saulo, no Antigo Testamento, o primeiro rei de Israel, era belíssimo, né? Diz a história que a Bíblia, o relato bíblico, imagina Deus falando isso de alguém, né? Porque Deus é que está inspirando a Bíblia. Que Saulo era um homem alto e ele era bonito, do fio de cabelo dele até a unha do pé. Ele devia ser muito bonito, né? Para a Bíblia falar assim dele, né? Mas era um homem terrível, né? Um homem que se perdeu. Já o apóstolo Paulo, a ideia aí de aparência fraca é alguém que você olha e não vê beleza nenhuma física.
É possível que Paulo, a Bíblia não fala claramente, mas é possível que Paulo tivesse uma estrutura bem pequena. Fosse um homem que não chegasse no lugar e não chamasse atenção. E a outra acusação dele é que a oratória dele era fraca. Você já imaginou isso? Que talvez Paulo, quando ele falasse, ele não fosse um bom orador. Ele fosse alguém que talvez desse sono para muita gente. É verdade. Eutico caiu da galeria enquanto ele falava. Mas, Heloísa, minha irmã, na defesa do apóstolo, mas é sério, ó, essa foi boa. Na defesa do apóstolo, você se lembra que o texto diz que o discurso dele o quê? Foi longo. Tá vendo, irmãos? Quando o pastor pregar muito, ó. Ainda bem que aqui não tem galeria, né? Senão todo mundo... E Paulo ressuscitou, e não ia ressuscitar ninguém. Então... Mas, viu, Heloísa, brincadeira à parte, é legal lembrar desse texto, né? Mas o discurso de Paulo era um discurso, aparentemente os inimigos pegavam isso, um discurso fraco. É alguém que não tem uma oratória boa. E aí eu lembro a você uma coisa importante, que eu sempre falo quando eu penso nesse texto, é que quando você está ouvindo um pregador que não tem uma oratória boa, não se preocupe se ele for fiel. Esforce-se para ouvi-lo. Porque é melhor ouvir um pregador que não fala assim, mas esteja falando a verdade, do que um pregador que é muito bom com palavras, que esteja te enganando. Há gente muito boa com palavras, que é um grande orador, que são grandes oradores, mas que só falam o que é errado à luz da Bíblia. E enganam a muitos, pelo jeito que falam. E às vezes tem pregadores que falam com dificuldade, mas o que falam é verdadeiro. Então saiba valorizar isso, é verdadeiro. E se for bem falado, melhor ainda. Mas o que importa é verdadeiro o que ele fala? Está de acordo com a doutrina? Isso é o que mais importa. Tá? Então vamos lá. Olha só, ou talvez a questão de ser o menor, de Tiago, essa palavra também poderia se referir a alguém mais jovem, é verdade. É possível que ele fosse mais jovem que o Tiago, filho de Zebedeu, que era o outro apóstolo. E por ser mais novo, esse apelido, Karine e Leandro, distinguia ele do Tiago de Zebedeu, que era o mais velho. Daí então o Tiago de Zebedeu era o mais velho e o Tiago, esse aí, o mais novo, o menor, nesse sentido. Então, como eu falei, a Bíblia não explica por que ele chamava menor, era chamado de um menor. Mas são possibilidades aqui. Mas ainda há outra possibilidade. Olha só. No entanto, o mais provável é que ele fosse chamado menor porque ele tinha a sua influência menor. Como visto anteriormente, Tiago, filho de Zebedeu, o outro Tiago, era um homem proeminente. Lembra disso? A gente viu Tiago, o outro, o filho. Ele falava, ele colocava a sua opinião, ele tinha uma personalidade forte. Lembra quando Jesus passou na vila dos samaritanos e não receberam ele lá? Tiago, junto com seu irmão, disse assim: o senhor quer que nós peçamos fogo do céu para destruir essa? Então alguém, um ímpeto, alguém que se colocava. E esse Tiago, muito provavelmente, era alguém mais introspectivo, alguém que falava menos. Daí chamado o menor, ou o que menos aparece, essa ideia. Então veja, a família de João, Tiago, irmão de João, o Zebedeu, era conhecida. E Tiago, irmão de Zebedeu, fazia parte do ciclo mais íntimo do Senhor. A gente viu ele no primeiro grupo dos apóstolos, né? Pedro, Tiago, João e André. Dos dois Tiagos, então, o menor, o Tiago de Zebedeu, irmão de João, era o mais conhecido. Portanto, Tiago, esse aqui, o filho de Alfeu, era chamado Tiago menor, o Micros, o pequeno Tiago. Esse fato em si é importante. Ao que parece, Tiago não buscava, o menor, não buscava qualquer reconhecimento. Não demonstrava uma grande aptidão para a liderança. Não fazia perguntas críticas, ele não aparece fazendo. Não apresentava nenhum ponto de vista surpreendente, uma coisa, nossa, que gênio, né? Nada. Há uma coisa única, uma única coisa que ficou foi o seu nome. Enquanto toda a sua obra e sua vida encontra-se envolta em mistério. E é interessante isso, irmãos, porque isso é verdade, né? Eu vejo isso muito quando eu estava indo lá em São Paulo para os meus estudos, e aí a gente encontra com um monte de pastor, né? Lá no Jumper, lá no curso, tem um monte de pastor.
E é engraçado você notar algumas coisas ali, porque ainda que sejam todos líderes, quando eles se juntam, há alguns mais líderes do que outros. Não é? Não é assim? Vocês que vivem aí, né, vão na IPB, lá não é? Todo mundo é líder nas suas igrejas locais, mas quando você junta um monte de líderes, aí tem uns líderes que ficam menos líderes. Porque tem sempre alguém que vai falar mais que você, que vai aparecer mais. E é interessante saber lidar com isso, porque não adianta você brigar. É assim mesmo. Sempre vai, olha só, deixa eu lhes falar. Sempre vai aparecer alguém mais do que você. Sempre. Pode ser rápido, pode demorar. Mas sempre vai aparecer alguém melhor do que você. Sempre. Se você não... Por isso que a pessoa que acha que é o melhor é uma pessoa sempre frustrada. Porque sempre vai aparecer alguém, que nem a Rainha Má, né? Espelho meu, né? Até que a Branca de Neve aparece, né? Não é isso? É a mesma coisa. Sempre vai aparecer alguém mais bonito, mais inteligente, mais comunicativo. Sempre. Sempre vai aparecer. Por isso que a coisa mais importante para mim e para você é quem você é em Cristo. É se você está em Cristo. E se você for olhar para você, você pode ser até a pessoa mais bonita, mas a velhice chega para você. Aí você será descartada. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mas depois a velhice chega também, você não vai poder frequentar os lugares que você frequentava para mostrar a sua inteligência. Alguém vai aparecer mais jovem para tomar o seu lugar, que rende mais que você. Então, como é vã se apoiar nessas coisas? De ser mais ou menos conhecido, de ser mais ou menos líder. Eu coloquei ali, Gálatas 1:22, eu não vou abrir por causa do horário, mas ali Paulo está falando da conversão dele, e é muito legal, porque Paulo, antes dele ser o apóstolo conhecido, ele passou 10 anos escondido assim, no anonimato, ninguém sabia de Paulo. Eu não vou aguentar, vamos lá ler, porque eu acho... Vamos lá. Não era conhecido, vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ele foi ao deserto da Arábia. É interessante isso, ó que legal. Esse texto é maravilhoso de Gálatas. Aliás, Gálatas é uma carta maravilhosa. Paulo, ele recebe a visão de Cristo, lembra o caminho de Damasco? Aí ele, ao invés dele sair proclamando aos 4 cantos da terra que ele agora era um apóstolo, por assim dizer, ele se refugia no deserto da Arábia. Ele foge de tudo. E ele fica lá por anos sem ninguém saber o que está fazendo lá. Aí ele era conhecido, como leu o presbítero Marcelo, sabe como ele era conhecido? As pessoas ouviam coisas dele nesse sentido. Aquele que perseguia a igreja, agora prega o evangelho. Mas ninguém sabia de Paulo, ninguém conhecia. E eu acho tão legal isso. Isso mostra que quando alguém chega na igreja convertido, essa pessoa, ela não quer aparecer primeiro, ela vai ficar quietinha, aprendendo. Porque Paulo fez assim. E veja, Paulo não era um qualquer, hein? Você lembra quem Paulo era antes? Ele era um fariseu. Ele aprendeu aos pés do maior mestre judeu, Gamaliel. Ele era do partido mais zeloso. E mesmo assim, quando Cristo o chamou, tendo-o encontrado, ele se retirou. Isso é muito significativo. Então, quando a gente começa a vida cristã, a gente sabe que a gente tem que aprender muito. Quando a gente chega na igreja, a gente sabe que tem que observar mais e aprender mais. Então, Paulo é uma maneira que o Espírito Santo ensina a mim e a você a viver uma vida simples e modesta em Cristo. Se ele quiser nos exaltar, como fez com Paulo, ele fará. Mas nem sempre é imediato. Paulo passou anos sem ninguém saber dele. Mas ele estava servindo a Cristo. Eu sempre gosto de pensar no Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo vai aparecer com 30 anos. O que você sabe dos anos anteriores? 29 anos. O que você sabe dele? Ele tinha algum ministério? O que ele fazia era cuidar da sua mãe. Provavelmente o seu pai morreu jovem. Ele trabalhava como pedreiro, que é a melhor tradução para carpinteiro. Ele era um pedreiro.
Era o que o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, fazia. Então veja como essas coisas são poderosas. Nessa correria de querer fazer tudo e querer aparecer. Como essas coisas nos ensinam tanto. Veja, irmãos, se Deus quiser nos exaltar, Ele fará. Tem pessoas que Deus tem exaltado, tem colocado como líderes da igreja que estão fazendo uma grande diferença. Homens piedosos, que a internet conhece, que são excelentes pregadores. As nossas igrejas são abençoadas por esses homens. Mas a maioria de nós passará sem isso. Viverá a vida comum. A maioria de nós. Se você não estiver feliz com isso, você terá problemas. Então, se Deus quiser nos exaltar, Ele fará. Se não, seja feita a vontade de Deus. O que mais importa é viver diante dEle. É porque nós receberemos dEle o galardão. E é isso que mais importa. Certo? Essas coisas nos ensinam muitas coisas benditas. Eu lembrei aqui que Tiago menor faz a gente lembrar de Hebreus 11. Aí eu não vou ler não, por causa do tempo. Mas aqui fala daqueles homens que foram corajosos, as testemunhas de Hebreus, que deram a vida por Cristo, que não aceitaram resgate por seu sofrimento por Jesus Cristo. E a ideia aqui é que a gente não sabe o nome dessas pessoas. Homens e mulheres que por meio da fé fizeram proezas, e ninguém sabe o nome. Esse é o ponto. Mas eles foram fiéis. E olha o que a Bíblia diz deles. Homens dos quais o mundo não era digno. Ninguém sabe o nome desses homens e mulheres fiéis. Mas uma coisa se sabe deles. O mundo não era digno deles. Vamos lá, caminhando para o fim. A eternidade revelará o nome e o testemunho dessas pessoas. A gente não sabe agora, mas lá no céu nós conheceremos, nós saberemos. Bem como de Tiago menor, do qual o mundo mal se lembra e sobre o qual nada se sabe. A eternidade revelará. O que sabemos é que certamente Tiago apresentou as credenciais do apostolado, por sinais e prodígios e poderes miraculosos, que ele serviu a Deus, a Cristo. O seu nome, o nome de Tiago menor, pode não ter ficado para a história, mas está gravado nos portões da cidade celestial. Lá em Apocalipse 21, 14 diz, que a cidade celestial tem os 12 nomes dos apóstolos gravados. Então olha que glória. Tiago menor, ninguém sabe nada dele quase. Mas quando vier o reino de Cristo, o nome dele estará gravado nos portões da cidade celestial. E você e eu não devemos imaginar isso literalmente. A ideia é que haverá uma honra para os apóstolos, que todos nós veremos. Essa é a ideia. Não maior do que a honra de Cristo, mas uma honra maior. Uma honra maior. Então, a gente não sabe o nome deles, não sabe muita coisa deles, mas lá no céu eles receberão a honra que Deus, em sua graça, dará a eles, Todos os homens em si, em maior ou menor grau, acabam desaparecendo das narrações bíblicas depois de Pentecostes. Em nenhum caso as Escrituras nos dão uma biografia completa de quem quer que seja. Isso porque a Bíblia sempre mantém toda a atenção voltada para Cristo e o seu poder e a sua palavra. Isso é tudo o que precisamos saber de fato. O importante não é o instrumento, mas o mestre, que dele se utiliza para a sua glória. Ninguém resume essa verdade melhor do que Tiago, o menor, filho de Alfeu. Talvez ele pudesse dizer que era irmão de Mateus, se caso fosse, ou até mesmo primo de Jesus. Mas atravessou toda a narração do Novo Testamento silencioso e despercebido. O mundo não se lembra de quase nada sobre ele. Na eternidade, porém, ele será plenamente recompensado. Então terminamos com o que a tradição diz, Embora incerto, porque a tradição não é bíblica, É apenas a história. É que o fim, a partir de Tiago para o céu, a tradição apresenta indícios de que Tiago, o menor, levou o evangelho à Síria e à Pérsia. Foi para onde ele foi enviado, supostamente, irmãos? Os relatos de sua morte diferem entre si. Então, você vai encontrar desde apedrejamento até a morte pelo espancamento, e alguns dizem que ele foi crucificado. Então, não se sabe, a Bíblia não diz. Eu termino com esse texto, que é um texto que eu acho que resume a vida de Tiago menor, desse apóstolo.
Ele abandonou tudo por seu Jesus Cristo e não recebeu fama por isso nem nada. Mas olha o que Jesus Cristo disse aos apóstolos. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, ou bens, né? Campos, bens, né? Por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições é verdade, neste mundo. Mas no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, lembre-se disso. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Marcos 10, 29, 31. Próximo estudo.